Graça e paz a todos. Irmãos, antes de iniciarmos esse vídeo, já deixa o seu joinha, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, compartilhe à vontade, indique para mais pessoas, ok? Comente à vontade, deixe perguntas, sugestões, o que você quiser, ok? Então, bora para o vídeo. Irmãos, no vídeo de hoje, eu quero comentar rapidamente, baseado no que uma irmã comentou num dos nossos vídeos, a irmã Patrícia, que Deus te abençoe, irmã, que também devemos analisar tudo o que os nossos mestres preferidos ensinam. Não é só os falsos mestres, falsos teólogos, falsos pregadores, que devem ter os seus ensinos analisados pela Bíblia Sagrada, mas os bons mestres também. Por quê? Nós vamos ver aqui rapidamente, ok? E quanto aos nossos mestres preferidos? Bom, todos nós temos os nossos mestres preferidos, ok? Homens de Deus que nos ensinam a palavra. E nós gostamos muito de um ou de outro, de vários, de alguns. Eu, por exemplo, gosto muito de ler e ouvir ensinos do pastor John Piper. Eu considero ele como um dos maiores teólogos, se não for o maior teólogo vivo do mundo atualmente. Okay? Tem muitos outros, Paul Washer, John MacArthur, deixa eu ver mais quem. No Brasil eu gosto muito de ver os ensinos do pastor Marcos Greconato, da Igreja Batista Redenção aqui de São Paulo. Eu considero ele como, pode ser o maior teólogo brasileiro da atualidade, ok? Tem muitos outros, muitos homens bons, tementes a Deus e conhecimento profundo da palavra de Deus, ok? Primeiramente, eu quero dizer que não é errado termos mestres preferidos, ok? Vamos lá, em 1 Coríntios 5, 1 Timóteo 5, o verso 17 diz assim: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Ou seja, podemos estimar alguns irmãos que nos ensinam a palavra de Deus, ok? Não é errado, não é pecado. Mas devemos entender, primeiramente, que Jesus é o nosso mestre supremo, absoluto, cujas palavras são soberanas, justas e imutáveis, ok? Vamos ler rapidamente Mateus 23, 10. Diz assim, Mateus 23, 10. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Jesus falando de si mesmo. O mestre supremo, soberano, absoluto é Cristo, cujas palavras são justas, soberanas e imutáveis, e inquestionáveis, ok? Vamos lá, também, outro princípio que devemos levar em conta é que a Bíblia é a palavra de Deus, única, soberana, absoluta, incontestável sobre qualquer doutrina que se ensine no mundo inteiro, ok? Ela dá a palavra final, ok? É ela quem bate o martelo dizendo, está certo, está errado, amém? Vamos lá em Hebreus 4:12. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ela é justa,
ela é viva e eficaz e apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem, ok? Vamos agora lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Okay? Por fim, vamos lá em 1 Timóteo 4, 9. 1 Timóteo 4, 9 diz: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Então, temos que levar em conta esses dois princípios: que Cristo é soberano, que a sua palavra é soberana e que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela é soberana, absoluta, incontestável, ok? E inquestionável. Amém? Sabendo disso, também devemos levar em conta que Jesus, mesmo sendo o Mestre Supremo, por meio do Espírito Santo, ele instituiu doutores para a igreja. Vamos lá em 1 Coríntios 12. O versículo 28 diz: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, e terceiro doutores. E quem são os doutores, irmãos? Doutores são homens capacitados pelo Espírito Santo de Deus para entender a palavra de Deus e ensinar a igreja. Amém? Ele tem a graça de Deus para aprender, entender e transmitir os princípios elementares da fé cristã para a igreja. Amém? Doutores, no grego, didáscalos, significa mestre da verdade nas igrejas. Então, todos os mestres, verdadeiramente mestres, chamados por Deus, eles são didáscalos, mestres da verdade nas igrejas, ok? Amém? Então, uma pergunta que devemos fazer é: devemos acatar passivamente todos os ensinos dos nossos mestres preferidos? Vou dar um exemplo. Por exemplo, como eu disse, eu gosto muito de assistir vídeos, ensinos e ler livros do pastor John Piper. Mas eu tenho que acatar tudo que ele fala sem analisar pela Bíblia? Eu tenho que acreditar em tudo que ele fala, inquestionavelmente? Ele é infalível, ele não vai errar nunca, ele não é passível de erro, então eu posso aceitar sem medo de ser feliz tudo que ele fala. O Paul Washer, por exemplo, um evangelista de primeira, quando puder, procura aí no YouTube pregação chocante do Paul Washer. É uma coisa fenomenal. Mas eu tenho que aceitar tudo inquestionavelmente, sem analisar o que ele prega, o que ele ensina por meio da palavra de Deus. Então, vamos lá em 1 aos Tessalonicenses 5, versículo 21 diz: examinai tudo. Primeira parte do versículo: examinai tudo. Então devemos examinar tudo minuciosamente, ok? E Efésios 4, 14 diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então temos que tomar cuidado, temos que analisar tudo, para não sermos enganados, nós temos que agir como pessoas maduras na fé, no entendimento da palavra de Deus, para que não sejamos como meninos inconstantes,
Aparece uma doutrina nova, a gente vai lá ver, aparece outra, vamos lá ver, e vai aceitando tudo. Isso não podemos fazer. Então não é errado analisar o que os nossos mestres preferidos ensinam. Ok? Vamos lá em Atos 17:11. Ora, estes, os bereanos, os de Bereia, foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Paulo estava pregando e os de Bereia, os crentes de Bereia, pegaram as Escrituras e ficaram ouvindo Paulo pregar e analisavam nas Escrituras se tudo que Paulo falava estava de acordo com as Escrituras. E Lucas coloca aqui que eles foram chamados de os mais nobres. Okay? Então, é uma atitude nobre analisar o que o pregador está analisando, falando, pregando, ensinando por meio da Bíblia Sagrada. Amém? Devemos lembrar que o homem, mesmo salvo, ainda é falho, sujeito aos pecados, possui ainda um coração corrupto, pervertido, e que somente pela graça de Deus ele se mantém em pé. Okay? Vamos lá em Jeremias 17:9. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Mostra aqui que o nosso coração é perverso, é corrupto, é enganoso. Ok? E vamos também lá em 1 João 1. 1 João 1, o verso 10 diz: se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, nós vemos aqui que temos um coração corrompido pelo pecado, pervertido, tá? Perverso, pervertido, e somos sujeitos a todos os pecados, e somente pela graça de Deus permanecemos em fé. Levando isso em conta, podemos dizer que os melhores dos teólogos que houver não é totalmente infalível, ele não é totalmente sem pecado. Todos pecam. Contudo, o verdadeiro homem de Deus, o verdadeiro mestre da palavra, ele vai reconhecer isso, ok? Ele vai saber que ele é falho, que se não for a graça de Deus sobre a vida dele, ele cometerá pecados horríveis, ok? Vou dar um exemplo. Antigamente, no começo da minha caminhada cristã, eu fui convertido a Cristo em 94, em 98, por aí eu comecei a estudar a palavra de Deus. Lá pro ano 2000, assim, eu via pela primeira vez o pastor Silas Malafaia pregando, na época do Bigodão. Okay? Gostei muito, gostava muito da forma que ele pregava e ensinava. Comprei muitos livros, muitos DVDs, CDs de pregação. Inclusive eu e o irmão Wellington, um irmão muito querido meu, aparecemos num dos vídeos dele, ok? Nós fomos assistir uma pregação dele e filmaram nós dois lá, coisa de segundos. E gostava muito, por muitos anos eu acompanhei os ensinos dele, até que um dia ele apareceu na televisão com um tal de Morris Cerullo. Esse Morris Cerullo é um pregador norte-americano, um herege maldito. Ele é pregador da falsa doutrina da prosperidade, prega doutrinas horrendas, e ficou assim amiguinho com Silas Malafaia. A partir desse dia eu nunca mais acompanhei os ensinos de Silas Malafaia. Eu oro por ele, mas não acompanho mais os ensinos dele. Parei de ouvir as pregações dele, não acompanho, não compro mais livro, mais nada, não quero saber, porque está corrompido pela falsa doutrina da prosperidade, ok?
Então devemos fazer isso, temos que analisar o que pregam pela Bíblia Sagrada, e se estiver com erro, cair fora. Só que temos que levar em conta que alguns erros não são heresias mortais, que pode levar o crente a perder a salvação. Apesar que o verdadeiro salvo não perde a sua salvação, porque Jesus é poderoso para preservá-lo até o fim. Né? Olha o que o doutor Marshall Lloyd Jones dá um alerta muito interessante. É-nos possível tolerar como irmãos cristãos que erram, mas não defendem o erro. Todavia, não podem ser considerados como irmãos aqueles que promovem e defendem ensinos que não têm fundamentos escriturísticos. Ou seja, tem irmãos que ele pode até errar algum ensino, mas quando ele é alertado que está errado, ele abandona o falso ensino. Diferente dos falsos mestres, que eles falam que as palavras deles são inquestionáveis, são palavras de Deus, e que ai daquele que tocar no ungido do Senhor e falar contra o que eles pregam, ok? Não podemos chamar de irmãos esse tipo de pessoas. Vou dar um exemplo. O pastor John Piper, ele falou, tem um ensino dele sobre divórcio e novo casamento do cristão. Ele é contra que o cristão que foi divorciado, que se divorciou, se case novamente, a não ser que um dos cônjuges morra, ok? E ele fez um estudo bem elaborado, acho que foi em 1986 que ele fez esse ensino. Eu já li esse ensino, muito bom, só que eu discordo de que é só por meio da morte de um dos cônjuges que o cristão pode contrair novas núpcias. Porém, eu não posso chamar John Piper de herege, porque no mesmo ensino ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim: eu não afirmo que encontrei ou disse a última palavra nessa questão, nem que eu estou além de correção, caso prove-se que estou errado. Ou seja, se provarem que ele está errado por meio da Bíblia, ele vai acatar e vai abandonar o falso ensino, entende? E contrário dos falsos mestres, que eles batem o pé, que a palavra de Deus, a palavra que ele falou é de Deus, é santa e imutável, que ai daquele que for contra o que eles pregam. Por isso que eu vejo muitos aí falando que são contra os teólogos, os doutores da lei, né? Você sabe para que serve o doutor da Bíblia? Alguém comparou lá de Efésios 4:11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, para profetas, para evangelistas, para pastores, outros pastores e doutores. E alguém comparou esse versículo de Efésios 4:11 com os dedos da mão: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Por que os doutores é comparado com esse dedinho aqui? Para que serve esse dedinho na mão? Para arrancar a sujeira. O doutor, o mestre da palavra, ele é aquele que, quando vê um falso ensino, ele denuncia na igreja aquele falso ensino, mostra para a igreja o que a Bíblia diz acerca de determinado assunto para combater os falsos ensinos. É por isso que muitos teólogos, muitos pregadores odeiam teólogos, porque o teólogo vai arrancar a sujeira, vai mostrar as falsas doutrinas que eles ensinam, vai desmascarar o lobo que essa pessoa é, entende? Então, não é errado analisarmos que os nossos mestres queridos, nossos mestres preferidos ensinam. Então,
podemos, devemos e analisar tudo que se prega, ensinam, cantam por meio da Bíblia Sagrada. E o verdadeiro mestre da palavra, ele vai amar quando souber que eu e você, que outros irmãos estamos analisando por meio da Bíblia Sagrada o que ele está ensinando, para ver se é realmente assim. Amém? Como diz lá em Atos, é atitude nobre analisar o que o pregador ensina por meio da Bíblia Sagrada. É errado ver, é bizarro ver irmãos que estão ouvindo uma pregação, o camarada está pregando e ele fala assim, fecha a Bíblia. Não, irmão, pega a sua Bíblia, fica analisando. Mesmo que o pregador fique com cara feia lá, já aconteceu comigo. O camarada pregando, falando um monte de besteira, eu lá na Bíblia, peraí, deixa eu olhar aqui. Ué, se ele tá com cara feia, por quê? Não posso analisar o que ele prega? Isso já diz muita coisa, não é? Então, não tenha medo de analisar o que os seus mestres preferidos, seus mestres do coração ensinam, ok? Eu sou o Douglas Diniz, esse é o canal Evangelho Raiz. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.